entender o que Deus tem para nós nesta noite. Então, a palavra de Deus diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisso? Amém? Meus amados irmãos, essa palavra que Jesus anuncia a respeito da morte de Lázaro, a respeito da palavra do ensinamento de Jesus, nós queremos meditar sobre isso. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, Jesus de Nazaré, na época em que ele esteve na terra, Jesus escolheu algumas pessoas para que estivessem com ele, mas não eram somente os 12 que eram escolhidos de Jesus que acompanhavam Jesus. Havia uma multidão de pessoas que se aglomeravam aonde ele passava. Nos últimos dias de Jesus em Jerusalém, no domingo que antecedeu a festa de Páscoa, a festa do Pêssego, porque Jesus foi crucificado nos dias que antecederam a Páscoa. Mas naquele domingo, Jesus havia falado para os seus discípulos, para 2 deles descerem até a casa de um homem, onde estaria amarrado um burro, o rico, e ele haveria de entrar naquela cidade de Jerusalém no domingo pela manhã. Quando ele entra, meus amados e queridos irmãos, em Jerusalém, montado num burro, cumprimento de uma promessa, a multidão não se conteve, e por onde eles passavam, iam jogando ramos de flores, galhos de árvores, flores, estendiam tapetes por onde Jesus estava passando. Eu quero dizer para você que quem é um seguidor de Jesus, você que crê que Jesus é Salvador. Havia, na época de Jesus, naqueles dias que antecederam a crucificação, muitos querendo tirar a vida do Senhor Jesus. Muitos acontecimentos pairavam sobre os céus de Jerusalém, por detrás dos bastidores, por detrás da história narrada na Bíblia Sagrada, aqui segundo o Evangelho de João, porque tudo levava a Jesus, todos os eventos levavam a Jesus. As prisões que lá estavam ocorrendo era pelo simples fato do Salvador estar naquele lugar. Nós sabemos que por aqueles dias que antecederam a Jesus, Lázaro havia sido ressuscitado pelo Senhor Jesus. Jesus havia feito muitos milagres, curas maravilhosas que ninguém ainda tinha visto. E por causa dele pregar uma mensagem diferente, nova, mas baseada nas Escrituras Sagradas, mexeu com as autoridades do templo. Nós vimos ali que na época em que Jesus sofreu a perseguição, na época em que ele foi assassinado, quem governava Jerusalém era Pôncio Pilatos. Todos nós sabemos a história dele. Nós sabemos que Jesus, ele estava acompanhado dos discípulos, mais da sua mãe Maria, mais de uma outra mulher, Maria Madalena, de uma outra mulher chamada Marta e de uma outra mulher chamada Joana, e de uma mulher também chamada Abigail. Essas mulheres seguiam Jesus, assim como outras mulheres. E naqueles dias que Judas Iscariote se prepara para entregar o mestre, para vendê-lo por apenas 30 moedas de prata, as perseguições
sobre os seguidores de Jesus foram intensas. Pessoas foram aprisionadas, pessoas foram chicoteadas, pessoas, ladrões, rebeldes, segundo os romanos da época que antecedia Jesus, foram para a prisão. Mas por que existia rebeldes pela Galileia e pela Judéia? A Bíblia Sagrada narra de uma forma muito resumida, mas eu quero dizer para você que está aqui, para você que está nos ouvindo, os rebeldes eram do povo judeu que estava debaixo do jugo de Roma, que dominava toda a nação, todo o povo hebreu, e eles impunham altos impostos, altos castigos para aqueles que desobedeciam. Então muitos judeus se rebelaram, muitos judeus desobedeciam as leis e de uma forma clandestina eles tentavam tomar o poder e se imporem contra o poder de Roma. Muitos deles foram assassinados de uma forma violenta e de uma forma covarde. O que aconteceu com Jesus é diferente porque os sumos sacerdotes, os sacerdotes do templo, eu quero fazer alusão em que os fariseus e os saduceus eram duas correntes políticas, duas ideologias religiosas diferentes e que se combatiam entre si naquela época. O sumo sacerdote Caifás, ele era o responsável pelo templo da época de Jesus. E como Jesus desafiou os fariseus, essas duas linhas políticas, elas se reuniram para prender Jesus, para condenar Jesus, porque estavam pregando uma doutrina diferente daquilo que costumeiramente eles pregavam. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada, Jesus chama os fariseus de hipócritas, porque os fariseus, eles eram os mestres da lei, os doutores da lei, os conhecedores da lei, mas não administravam o templo. O templo era administrado pela linhagem dos saduceus, que eram os sumos sacerdotes, os sacerdotes. E a nação de Israel, o povo de Israel em Jerusalém, era composto por 70 homens que compunham o Sinédrio. O Sinédrio era 70 mais o sumo sacerdote. E todas as decisões, queridos, passavam por esses homens. Quando Jesus ele é levado para ser condenado, eles não fazem isso às claras, porque eles tinham medo que o povo que adorava Jesus em Jerusalém eram hebreus. Eram as tribos de Israel que iam a Jerusalém para a festa de Páscoa. É por isso que Jesus foi condenado à noite, às escuras, acusado pelas falsas testemunhas que, primeiro, tinham medo de perder o poder, porque Jesus estava anunciando um novo reinado. Nem os discípulos, nem os seguidores e nem os sacerdotes entendiam qual reinado Jesus estava instalando em Jerusalém, pela Judéia, pela Galileia e por toda a Ásia Menor. Por quê? Porque o reinado de Jesus, ele está vivo, ele é eficaz, ele está em nós. O que Jesus pregou e ensinou para Pedro, para Tiago e para João, é o mesmo ensinamento que nós estamos aprendendo e vivendo nos dias atuais. Aleluia. O reinado que Jesus queria implantar, irmãos, não era um reinado na base da força, da espada, de uma forma política, por força humana, mas sendo Deus o rei de Israel, o rei daquela nação e daquele povo. Mas, infelizmente,
Jesus foi crucificado por pregar a verdade. Jesus foi crucificado porque ele foi em contrário a tudo aquilo que se ensinava na religião. Jesus ensinou que era mais importante socorrer uma pessoa doente num dia de sábado do que cumprir a lei de sábado. Era mais importante Jesus socorrer um animal que estava para morrer do que obedecer simplesmente a lei de sábado, porque em você ajudar alguém, em você estender a mão para alguém, em você abençoar alguém, em você livrar algo do perigo no dia de sábado, segundo Jesus, não cometia a transgressão da lei de sábado. Jesus também ensinou que quando alguém agredisse num lado da face, era para oferecer o outro lado. Nós aprendemos com Jesus que se alguém te obriga a caminhar 1 quilômetro, vai 2 quilômetros com ele. Jesus também ensinou que nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos, sem acepção de pessoas, porque os romanos, eles olhavam e desprezavam os hebreus, o povo de Jesus. Por quê? Porque eles se sentiam superiores a Jesus. Eles se sentiam cidadãos de primeira classe, e os hebreus eram tratados com desprezo, com agressão, com prisão, com condenação e com covardia. Em contrapartida, o povo de hebreus que seguiam Jesus e os hebreus que não seguiam Jesus, eles também criaram um ódio, uma antipatia tão grande pelos romanos, porque primeiro os romanos dominavam e mandavam e desmandavam no povo. Eram eles que eram os prefeitos, os governadores, os policiais, os que mandavam na segurança do povo hebreu, porque o povo hebreu vivia debaixo do jugo de Roma. Quando nós estudamos a palavra de Deus, muitas vezes nós vamos entender que Barrabás era um homem mau, como a Bíblia diz que ele era um homem mau, e que escolheram ele em troca de Jesus. Essa situação, quando nós vemos a história, nós vamos entender que soltar Barrabás era uma maneira de desprezar o ministério de Jesus, porque tanto Caifás como Anás, os saduceus, os fariseus sabiam que Jesus era um afronto, e para exterminar com afronto eles teriam que matar o líder daquele movimento. Para Herodes e para Pôncio Pilatos, tanto fazia quem era Jesus. Jesus não estava afrontando o império, mas estava afrontando o povo e a religião dos hebreus. É por isso que muitas vezes eu ouvi, talvez você já tenha ouvido, o povo, os judeus mataram Jesus. Não é verdade? Quem dominava a nação de Israel, na época que Jesus esteve no mundo há 2000 atrás, era Roma. Na época de Jesus, era Herodes, era Pôncio Pilatos, era César, muito César, que dominava as nações através do poder de Roma. E qualquer afronto contra um romano, não importava quantos judeus pagassem pela vida, tamanha era a arrogância dos romanos com relação à região dos judeus, com relação ao povo judeu, com relação à crença daquele povo, à vida daquele povo. Eles eram tratados como cidadãos de segunda e terceira categoria. Quando Barrabás é solto e escolhe a Jesus para ser condenado, Pôncio Pilatos sabia que Jesus ele era inocente, porque ele não afrontava a nação de Roma, ao poder de Roma. Mas Jesus estava afrontando a religião
fariseus e dos saduceus, dos escribas, dos essênios, daqueles que se opunham à doutrina de Jesus. Mas quero dizer para vocês que quem matou Jesus não foi o povo judeu, não foram eles. Porque Jesus pregava somente para judeus e alguns de outras nações que se convertiam através da mensagem dele. Quem condenou Jesus à morte da cruz, porque o castigo da morte da cruz era uma condenação romana, era o estatuto de Roma, eram as penas das leis de Roma que pregavam os judeus na cruz. Os fariseus ficaram todo o tempo tentando condenar Jesus por aquilo que Jesus falava, por aquilo que Jesus pregava, por aquilo que Jesus ensinava. E os saduceus, quando Jesus vai ao templo e vira a mesa do templo e coloca os cambistas que estavam vendendo ali nos corredores do templo, Jesus, ele passa também a ser perseguido pelos comandantes do templo, pelos sumos sacerdotes e os sacerdotes do templo, que compunham o grande sinédrio, o Sinedrim. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós ouvimos dizer que os judeus mataram Jesus. Não é verdade. Quem seguia Jesus era judeu. Os discípulos que seguiam Jesus, eles eram todos judeus. O povo que ia ouvir Jesus, que era curado, eles eram judeus das 12 tribos de Israel. E Jesus andou por várias províncias de Israel. Mas quem dá o aval final para a vida de Jesus foram os soldados romanos que chicotearam Jesus. Foram os soldados romanos que prenderam Jesus. Foram os soldados romanos, meus irmãos, que pregaram Jesus na cruz do Calvário. E é por causa da morte na cruz do Calvário que vocês estamos aqui nesta noite. Porque a cruz nos traz alento. A cruz do Senhor, que o Senhor Jesus foi pregado, ela não existe mais. Aquele castigo de morte na cruz, há séculos, não é mais cumprido. Porque Roma perdeu o poder do império. O poder que tinha pelas outras nações. Eu quero dizer que o povo judeu, a nação de Israel, hoje constituída há 71 anos, por séculos, depois da morte de Jesus, eles ficaram sem terra, sem ter uma nação. Viviam como nômades, espalhados pelo mundo inteiro. E a nação de Israel só voltou a ser nação quase 2000 anos depois. Hoje nós temos a nação de Israel como nação soberana. Mas o povo de Deus nunca, escute, nunca, durante a história de Jesus até os dias atuais, nunca desistiu da verdade. Nunca desistiu de voltar à sua terra. O povo judeu nunca desistiu de lutar por aquilo que ele aspirava, que era ter uma nação independente. Quando nós lemos e estudamos a história do povo de Deus, e até os dias atuais, Israel vive sob ameaça, quase que diariamente. O povo de Israel vive sob ameaça quase que diariamente. E nós brasileiros, nós povo cristão, nós seguidores do Senhor Jesus, que é o mesmo Yeshua HaMashiach de Israel, como nós conhecemos como Jesus, Ele nos trouxe aqui pelo poder da sua palavra. Ele nos trouxe aqui nesta noite pela graça que há em nome dele. Meus irmãos, Jesus nos trouxe aqui para fazer esta live, para falar para você, porque ainda há muitas ovelhas espalhadas que estão para ouvir o chamado do seu pastor. E Jesus é o nosso pastor e consumador da nossa fé. E nós que estamos aqui nesta noite, poucos irmãos, em obediência aos mandamentos das autoridades, nós vamos orar.
Nós vamos orar. Eu convido aqueles que estão aqui comigo nesta noite. Nós já vamos encerrar com louvor aqui a nossa live, cumprindo a determinação e fazendo um convite para você. Um convite para você que está nos assistindo, para assistir as nossas lives. Que nós, no meio da semana, nós estaremos fazendo mais um culto aqui, obedecendo os critérios da igreja na terça-feira, 7h30 da noite. Eu convido você, não esquecer, que 7h30 da noite nós estaremos aqui para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Um louvor, antes de nós chegarmos no tempo, nós vamos adorar a Deus. Enquanto eles vão louvando, nós vamos orando e vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos, depois de 40 dias, sem poder fazer live aqui na igreja, sem poder abrir para que o povo de Deus viesse adorar. Nós vamos adorar em espírito e em verdade. Aleluia! Deus maravilhoso. Nós vamos inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas penso que a tua presença vem. E se eu passar pelo fogo, não terei na tua fumaça de glória. Aleluia! Eu entrarei longe do santo dos santos. Você vai viver. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamando pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamando pela glória, a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus maravilhoso que nos traz aqui nesta noite, que faz com que cada um que está na sua casa neste momento de oração, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, daqueles que foram escolhidos por Deus para o seu grande propósito. Ó Pai querido, que o Senhor possa visitar cada família no seu lar, cada irmão, cada irmã, Pai, que estiver doente, enfermo, ou que estiver com um familiar doente, e que estiver precisando de oração neste momento, fecha teus olhos e diga: eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso sentir a Tua presença. Eu preciso que o Senhor entre na minha casa, no meu lar. Entra na minha vida, habita em mim, faz morada em mim. Fala no meu coração, desperta dentro de mim um sentimento, um renovo como nos dias de Jesus, quando eles ouviam a Tua palavra, quando eles ouviam, Senhor, a mensagem da cruz, tinham as suas vidas transformadas, abandonavam tudo aquilo, todo o passado, toda a história de uma vida, porque aquele que trazia vida e vida em abundância tinha ministrado uma palavra que eles não tinham ouvido, algo que eles não tinham visto ou assistido, a transformação do homem pelo poder da palavra. Que
que nesta noite o Senhor Jesus de Nazaré, que nos uniu, que nos traz, você que está na sua casa, nós que estamos aqui reunidos, a tua palavra diz que onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos no nome dele, o Senhor estaria. Ó Espírito Santo, tu tens o poder de iluminar as nossas vidas, porque a tua palavra diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Ó Espírito Santo, aonde estiver os teus filhos e das tuas filhas nesta noite, toma nas tuas mãos, Pai, guarda, proteja, toma nas tuas mãos poderosas, ó Senhor amado, e transforma esta vida, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés, que haja fogo do Espírito Santo, porque está escrito que Jesus nos batizaria no Espírito Santo e com fogo. É Ele que tem o poder de curar através da sua palavra, é Ele que tem o poder de transformar através da sua palavra, é Ele que tem o poder de salvar. Nenhum outro nome há que possa dar a salvação a não ser Jesus de Nazaré, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai, e ninguém vem, segundo disse Jesus, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Que Pai querido, que nesta noite, nós que viemos te adorar, nós que viemos aqui, Senhor, entregar as nossas vidas todos os dias e confiar que o Senhor vai fazer algo, nós estamos aqui para te adorar, para bendizer e para te agradecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso e Santo. Obrigado, Senhor, por nós estarmos na tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém. Mais uns minutinhos aqui, já estaremos encerrando a nossa participação aqui. Eu espero que você que está em casa, você que vai assistir esse vídeo, esta live, faça seu comentário, peça oração, porque nós estamos orando por vidas, pelas nossas vidas, pela minha vida. Mas peça oração. Peça oração, dê um motivo da sua oração, da sua petição, do seu pedido, e nós estaremos apresentando a Deus numa hora que você não sabe, num lugar que você não conhece e num momento em que você nunca esteve. Mas Deus está comigo e Deus está conosco e Deus está contigo também. Queremos agradecer a Deus na beleza da sua santidade e na grandeza do infinito amor. Nosso muito obrigado a Jesus. Devemos agradecer a Deus todos os dias pelo aquilo que o Senhor tem nos dado e nos alcançado. Que a nossa nação possa ser tocada, que as autoridades da nossa nação possam estar unidas. Aquele que vive, aquele que reina, aquele que criou, aquele que nos capacitou, aquele que nos trouxe aqui, conhece o meu e o seu coração, e Ele sonda os nossos corações. Ele sabe das suas necessidades. Se há alguém doente que você precisa que Deus faça um milagre, e a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A salvação provém deste nome. Nós brasileiros conhecemos como Jesus de Nazaré. É Ele que move o nosso coração, e pelo Espírito Santo que nos deu a capacidade de podermos ler, estudar e ver a palavra de Deus. É isso que nos reuniu e nos uniu aqui nesta noite, em nome de Jesus. Quero fazer oração final, mas ninguém saia, permaneça mais um pouco. Eu quero dizer, nós vamos encerrar o culto, a nossa adoração, com uma oração, tá bom? E agradeço a Deus ainda não. Agradeço a Deus ainda não. Enquanto nós vamos encerrar, eu quero fazer um convite para terça-feira, 19h30, nós estamos aqui mais uma vez, tá bom?
Nós vamos obedecer o número de pessoas aqui dentro da igreja, os obreiros, irmãos e irmãs, mas nós vamos adorar, tá bom? Vamos agradecer a oração e assim nós estaremos encerrando. Pai, muito obrigado, Senhor. Agora nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Palmeira das Missões, te adorando e bendizendo o teu nome, te adorando, Senhor Deus e Pai, e te agradecendo pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs que aqui se encontram. O nosso muito obrigado. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o Rio Grande do Sul, Deus abençoe a nossa cidade aqui de Palmeira das Missões, e a sua cidade, a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, o seu casamento. Que Deus possa cuidar de cada um de nós. Ele quem cura, é Ele quem salva, é Ele quem nos batiza no Espírito Santo e no fogo. Que o Senhor Deus vos derrame bênção sem medida. Que a sua casa seja uma casa abençoada, que a sua vida seja abençoada e que a sua vida seja abençoada na entrada e na saída, desde agora e para sempre, em nome de Jesus.